O Cruzeiro continua esquentando o mercado da bola. E eu vou falar para vocês, chega o Natal, mas não chega a janela de transferências do mês 6, que é quando o Cruzeiro realmente vai concretizar boas contratações. E olha só, o jornalista Everton Guimarães e também o Thiago Fernandes, lá do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais, trouxeram nesta quinta-feira a informação do interesse do Cruzeiro em algumas posições carentes no nosso elenco. Segundo Everton Guimarães, o Cruzeiro estaria interessado em um lateral direito, em um volante, em um meia, em um atacante também de beirada de campo. Informação do Everton Guimarães junto com o jornalista Thiago Fernandes. Renato, mas volante a gente já tem. Sim, nós temos ali de segundo volante o Lucas Silva, que é um jogador que oscila bastante e é legal ter outro nesta posição. Na lateral direita, nós só temos o William de confiança. No ataque pela ponta, temos o Arthur Gomes, temos o João Pedro, mas é sempre muito bom ter outra opção. Na centroavância hoje o nosso titular é o Rafa Silva. Temos o Papagaio, que eu particularmente não gosto muito do futebol do Papagaio, e o Dineno, que está machucado. Eu vou colocar na tela para vocês as palavras do Everton Guimarães. Só que antes, família, deixem aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada cruzeirense. Informação, fui checar lá no Cruzeiro, aí uma pessoa do Cruzeiro me confirmou que eles realmente queriam Felipe Coutinho e o Cássio. Demos a informação, virou chacota, né? Porque muitos torcedores do próprio Cruzeiro boicotam a história e a grandiosidade do Cruzeiro, não acreditavam porque achavam grandes demais, ficaram mal acostumados com um nível de concentração mais baixo. É óbvio, há exceções, Marlon, William, Romero, próprio Zé Ivaldo, Matheus Pereira, esse aí separa. Esse aí é o concurso. Quem mais? Não podemos falar. O próprio Dineno. Quem mais, Balozeiro? Só, né? Sim. Então, e aí o Cruzeiro nesse período ficou com contratações menores. Estou gostando do Barrial. Só que, cara, o Cruzeiro do Pedro Lourenço, do Marcos, do Pelaipe e do Dracena não será um Cruzeiro. O Thiago está aqui, ó. Vai trazer informação agora. Não será um Cruzeiro para lutar apenas e tão somente contra o rebaixamento. O torcedor precisa acreditar nisso. Você acha que os caras vão querer ficar passando dificuldade, trazendo jogador, bagre não, eu falo isso, mas eu esquece que eu falei, eu odeio usar isso. Trazendo jogador de qualidade inferior para compor elenco, gastando, aí você junta 10 ganhando 300, são 3 milhões, traz 2 de 1,5 milhão, rende muito mais. Não vai, gente. O Cruzeiro vai, Thiago. O Cruzeiro vai ficar trazendo jogador de qualidade mediana, baixa, só para compor elenco? Me conta das propostas. Não, HG, tanto é que a gente está vendo os nomes que o Cruzeiro tem conversado nessa janela de transferências. O Cruzeiro já conversa com a ideia de trazer o Cássio como goleiro, e ele não é um jogador de qualidade duvidosa. E o outro jogador que o Cruzeiro conversa, nós já trouxemos aqui, você inclusive foi o responsável por trazer em primeira mão, é o Felipe Coutinho. O grande ponto, HG, dos dois jogadores é o seguinte: no caso do Cássio, o Cruzeiro conta com um aliado muito bom. O Cássio virou reserva no Corinthians. Então o grande aliado do Cruzeiro nessa negociação é o técnico Antônio Oliveira, que colocou o Cássio no banco de reservas e hoje tem utilizado o Carlos Miguel. E existe o interesse, existe o desejo do Cruzeiro em trazer esse goleiro para julho deste ano. E o outro jogador é o Felipe Coutinho. O ponto do Felipe Coutinho é que é um pouco mais complicado, porque o Cássio, por exemplo, ele tem contrato até dezembro de 2024 com o Corinthians e, diante da situação atual, dificilmente renovaria. Até porque é um goleiro caro, se tornou reserva de um garoto de 25 anos, que recebe bem menos que ele, então dificilmente o Corinthians renovaria com o Cássio. Mas, se a gente pensar em relação ao Coutinho, a situação é um pouco mais complicada, mas obviamente não está descartada. Porque o Felipe Coutinho tem contrato com o Aston Villa até junho de 2026. Ele está emprestado nesse momento ao Al Duhail do Catar até junho deste ano. E aí depois disso o Cruzeiro poderia tentar ou por empréstimo ou ajustando alguma questão envolvendo compensação financeira ou a liberação em definitivo do jogador. Mas são dois atletas que o Cruzeiro tenta neste momento e já abriu conversas para contratá-los pensando em 2024 e obviamente depois. Recebi uma informação, checa para nós aí, de um lateral direito, um volante e um atacante.
Eu até senti falta de mais um meia. Mas me falaram o lateral direito. O William é um baita de um lateral direito, mas quando o William sai, azeda, né, Valor? Quando o William sai, o cruzeirense fala assim, ai meu Deus, e agora? Então, eu penso que é uma posição realmente muito importante, né? O Cruzeiro, infelizmente, perdeu a oportunidade no Campeonato Mineiro, colocar ali o garoto Dorival para treinar entre os titulares. Ninguém está falando que o Dorival é o novo Josimar, né? Aliás, Josimar. a gente teve a oportunidade de conhecer o Josimar lá no Mercado Central, né? Mas não teve rodagem. E o Gasolina e o Elivelton Palácios, a gente já viu por conta de 2023, não desse ano, que realmente são jogadores que não dão o suporte necessário. Lado esquerdo, eu acho que o Cruzeiro tem uma situação muito favorável, tem ali o Kaique, até que tem jogado muito pouco por conta, exatamente, teve um ano que sofreu a lesão, né, quando passou pela bendita seleção pré-olímpica, e tem ali o Vidalba também, que pode fazer às vezes, inclusive o Vidalba voltou a aparecer na última partida depois de 7 jogos sem ser utilizado, e ali ele ficou como um lateral esquerdo também, com o Marlon sendo... Gostei da volta. Muito pouco tempo, tem que ser mais utilizado. De repente, o Seabra vai ter que repensar a utilização do Vidalba, porque ele é um zagueiro costumeiramente trazido pelo Nico Larcamon para jogar em um outro sistema. Agora, o que eu acho que não pode acontecer é de você simplesmente descartar já em maio um jogador que chegou no início da temporada, né? Agora Posso tem um criar uma detalhe. polêmica aqui, né? Quando eu falei aqui que eu recebi a informação de um lateral, um volante e um atacante. Aí eu perguntei para essa pessoa que me passou assim, mas e o meia? O meia você já deu, que seria o Felipe Coutinho. É isso mesmo. Eu ia falar isso com você. Ninguém está dizendo que o Felipe Coutinho vem, que está contratado, e o Cássio, nós estamos falando que o Thiago acabou de informar. As propostas serão feitas, e aí, se os caras vão decidir assinarem com o Cruzeiro ou não, isso é outra história, né? Mas eu vejo sim a necessidade, porque do lado esquerdo é isso que o Valor falou. Se o Marlon não está, você tem um Vidalba que pode atuar por ali. E o Barreal ganhando a titularidade, E o Barreal também. vai tornando um lado esquerdo de melhor funcionamento, né? Aí do lado direito, se sai o William, é uma loucura. Então tem que buscar o lateral direito. Não é fácil achar lateral direito. Até porque, bom, desculpa te interromper novamente, a característica do Lucas Silva, ele é um jogador que gosta de construir, mas ele não é aquele jogador que fisicamente ele vai pelo lado do campo e faz uma dobradinha ali com ele. Não, ele muitas vezes ele acaba até centralizando. Então o William acaba que no momento com bola, onde ele tem muita qualidade, tá ficando um pouco sozinho, né? O Cruzeiro hoje tá um time um pouco mais pelo canhoto, digamos assim. E o atacante faz sentido também, porque você tem o Dineno, o Rafa Silva tem entrado bem, mas o Cruzeiro necessita. Esse atacante seria de beirada? Desculpa. Esse atacante seria de beirada? Não, parece que é um homem de área. De área. Vamos contratar o atacante de beirada, pelo que me falaram. De beirada também? Então mais um. Eu não sabia. Então mais um de beirada. Pois não, galera? Eu tô vendo esses nomes aí e eu acho que o Cruzeiro muda de patamar, né? Só quando você vê que você tá procurando um Felipe Coutinho, um Cássio, que são jogadores já renomados, eu fico pensando o seguinte, isso é o Pedrinho, né? Sim. É o Pedrinho. O Pedrinho entende tanto assim mais de futebol do que o Ronaldo, porque os nomes que o Ronaldo procurava... Mas aí é a turma que Aí é um cerca. ajuste de expectativas e um ajuste financeiro, né, Breno? Assim, só para fazer justiça, pelo menos, o Ronaldo, ele sempre tentou rodar com recursos do Cruzeiro, ele se dispunha a colocar muito menos grana no Cruzeiro do que o Pedro Lourenço já está disposto a colocar. Isso. Então, eu acho que A paixão não é do Pedro questão... Lourenço ela é importante nesse momento, então, para ele investir no algo que ele confia e acredita. Eu acho que não o Pedro, mas quem está lá trabalhando hoje com a gestão do futebol entende mais de gestão de futebol. Sei que o Ronaldo, que qualquer um Do que o Ronaldo, do que a equipe do Ronaldo. Então, Toda a equipe formada. porque isso é uma questão assim, meio óbvia. Os caras estudaram isso, os caras trabalham com isso desde a vida inteira. O Paulo Pelaipe é diretor de futebol de clube desde 2001. O Matos desde 2005. O Edu Dracena, aliás, desculpa. Eu pensei num zagueiro bom de bola e falei o meia boca. O Edu Dracena, que era um baita zagueiraço, ele também é um cara que entende muito de futebol e já trabalhou, tanto no Santos quanto no Palmeiras. Então nós estamos falando de 3 caras que têm bagagem. A turma do Ronaldo tinha experiência no Real Valladolid. E assim, é uma diferença. Você lembra o dia que eu falei do chupou laranja com quem? Eu vou conseguir falar disso nos próximos 2 anos e 4 meses, porque eu entendo que a experiência de toda essa turma que está no departamento de futebol do Cruzeiro
só o que eles já fizeram não serve ao Cruzeiro. A gente tem que observar, pelo menos na minha ótica, eu vou observar o que eles vão fazer daqui para frente. Então, porque tem experiência, muitas vezes chegam, o Tite, por exemplo, falta ao Tite algum tipo de competência no currículo para estar passando o que ele está passando no Flamengo. Falta. Então, assim, a bagagem, ninguém discute a qualidade, a capacidade, que eles têm muito mais currículos do que a turma que estava aqui. Isso aí é brigar contra a realidade. Mas também eu entendo que o que eles já fizeram não serve de base para ter a certeza que eles vão fazer um trabalho tão bom. É a expectativa do torcedor do Cruzeiro, a expectativa de todos que acompanham o Cruzeiro é de coisas boas, exatamente pelo currículo, pela capacidade deles. Agora, tem que ver daqui para frente. Os resultados precisam de aparecer dentro de campo, nas contratações e etc. Agora, tem um detalhe. Família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Contamos demais com o apoio de vocês. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!